assim, dogmatismo, se você quiser, de uma maneira muito sintética, seria crer em algo que você não consegue demonstrar, que você não consegue provar, que é tipo uma verdade revelada, uma coisa inquestionável. E sob hipótese alguma, nós podemos classificar a conclusão do Ian como uma conclusão que é produto de algo que não é demonstrável. Porque assim, gente, a maior contribuição de Marx para a sociologia é a luta de classes. Não há em nenhum momento a superação da constatação da existência da luta de classes. Então, a partir do momento que você, a partir da interpretação da realidade, você consegue apontar, ó, essa aqui é a classe trabalhadora, essa aqui é a classe dominante, existe uma luta de classes, nós estamos do lado da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é aquela que é a classe explorada. Portanto, nós podemos sim fazer daí uma avaliação moral para dizer que nós estamos do lado certo. Ontem eu assisti a um corte do Ian Neves e, sinceramente, é impossível não fazer aqui um comentário sobre isso. Porque se eu tivesse que explicar para alguém o que é dogmatismo, eu usaria esse corte aqui dele para exemplificar essa ideia. Eu vou assistir com vocês aqui e depois a gente pode pensar algumas coisas a partir dessa fala do Ian Neves. Então vamos assistir juntos. Porque é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, gente. A gente tá do lado certo. E isso é uma baita de uma vantagem que a gente tem. Nós estamos do lado certo. Nós estamos com a verdade do nosso lado. E confrontar a direita com a verdade constrange ela. É isso que é pautar o debate. E eu não sou nenhum relativista, nenhum pós-moderno que diz, não, verdade depende do... A gente tá do lado certo, nós estamos do lado de quem trabalha, estamos do lado de quem sofre, estamos do lado de quem morre. A gente tá do lado da libertação de 99% da humanidade. A gente tá do lado de água pra todos e não de champanhe pra alguns. Esse é o lado certo. E eu nunca mais tolerei relativismo a respeito disso. Bem, como eu falei, esse aqui é um caso exemplar do que se entende por dogmatismo. Para entender o que quer dizer dogma, né, na filosofia pelo menos, a gente vai ter que recorrer a esse texto aqui, que é Esboços do Pirronismo, que é um texto do Sexto Empírico e que é um dos textos fundadores do ceticismo filosófico. Porque os céticos na Grécia Antiga, eles confrontavam o dogmatismo. E o que é dogma, né? Eles definem aqui que dogma é o seguinte, olha, que, segundo o Sexto Empírico, né, usando aqui a visão dos céticos, que dogma é concordar com objetos não evidentes numa investigação científica. O que isso quer dizer? O que significa, né? Porque dogma no grego significaria que a pessoa acredita saber o que é verdade. E ser dogmático por si próprio não é nenhum problema na filosofia, tanto que há muitos filósofos dogmáticos que os próprios céticos enfrentavam, né? Os acadêmicos, por exemplo, os platônicos, os aristotélicos. Assim, gente, já começa ruim, né? Porque aí ele está querendo resumir dogmatismo a uma visão específica, a um parágrafo específico, tá? E aí tudo bem, se você quiser trabalhar, olha, segundo esse texto específico aqui é isso, aí você pode fazer o recorte que você quiser, tá? Mas dizer que a fala do Ian, ela é uma fala dogmática, né? Eu acho difícil sustentar isso. Por quê? Porque é uma questão daquilo que o Ian interpretou como certo ou errado. Porque senão a gente fica caindo num relativismo o tempo todo, né? Porque é óbvio que nós vamos ter concepções. E a gente faz um trabalho aqui de agitação e propaganda. Não é isso? Então a coisa tem que ser dita de maneira direta, simples, porque nós estamos trabalhando por uma causa. E é evidente que a gente tem que acreditar nela. A partir daquilo que a gente observa, porque afinal de contas o nosso método é esse. Eu não entendo aqui qual... Porque assim, dogmatismo, se você quiser, de uma maneira muito sintética, seria crer em algo que você não consegue demonstrar, que você não consegue provar, que é tipo uma verdade revelada, uma coisa inquestionável. E sob hipótese alguma, nós podemos classificar a conclusão do Ian como uma conclusão que é produto de algo que não é demonstrável. Porque assim, gente, a maior contribuição de Marx para a sociologia é a luta de classes. Não há em nenhum momento a superação da constatação da existência da luta de classes. Então, a partir do momento que você, a partir da interpretação da realidade, você consegue apontar, ó, essa aqui é a classe trabalhadora, essa aqui é a classe dominante, existe uma luta de classes, nós estamos do lado da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é aquela que é a classe explorada. Portanto,
nós podemos sim fazer daí uma avaliação moral para dizer que nós estamos do lado certo, porque nós somos trabalhadores. Então, se nós somos trabalhadores e existe uma luta de classes, isso é demonstrável, para nós o certo é estar lutando ao lado dos trabalhadores. Então, que porra de dogmatismo tem aí? Na verdade, assim, porque o papo, eu imagino que vai ir por aí. É tudo assim, é ficar num relativismo absoluto simplesmente para tentar se colocar como superior ao debate. Esse é o modo de operar do Henri Bugalho. E assim, buscar se blindar de algum tipo de crítica. Só que para nós isso, ó, nós vamos criticar igual, viu? Nós vamos criticar igual, porque a gente já pegou ele no pulo, a gente já sabe que é isso que ele faz. Né? Para ficar ali de ponderades. Quando, na verdade, aqui com o perdão da simplificação, é aquela ideia atribuída ao ceticismo, que não é bem assim também, mas atribuída ao ceticismo de que a realidade é ininteligível. Então tem que desconfiar de tudo. Tem que estar o tempo todo questionando a sua própria visão, as suas próprias certezas, porque a verdade ela é incapaz de ser captada na sua totalidade pelos sentidos. Então você não conhece. É assumir que não conhece. E aí vocês vão me desculpar. Sabe? Vocês vão me desculpar, porque assumir que não conhece, se nós partíssemos desse princípio, a ciência não teria evoluído nada. A ciência só evolui porque a gente sabe das coisas que nós já conhecemos. E a sociologia não é diferente. Não é diferente. Se alguém conseguir demonstrar que não há luta de classes, que não há aprofundamento da desigualdade, que a classe dominante não é dominante politicamente, que não organiza as relações de produção, aí tudo bem, eu vou dizer, ok, então não tem luta de classe, não tem lado certo para nós trabalhadores. Bem, se for pensar na história da filosofia, uma boa parte dos pensadores, eles eram dogmáticos, e essa ideia, né, de que estou me aproximando da verdade, ou de que estou trazendo a verdade, ou de que isso que eu digo é verdade, isso é fundamental, inclusive para a construção do conhecimento, né? Na ciência também. A ciência se propõe como a construção de conhecimento verdadeiro. Então, a ciência também então, é dogmática, embora se inicie a partir de um processo cético, um método cético, né? Eu não sei o que é isso, eu não sei o que está acontecendo, então eu vou investigar, eu vou pôr em dúvida as respostas existentes, e para isso eu vou fazer uma série de testes aqui, uma série de procedimentos, de etapas para poder tentar atingir a verdade, às vezes conseguindo e às vezes surgindo novas dúvidas que tornam a descoberta da verdade ainda mais. Sim, o que a gente tem que entender, galera, tá? É aquilo que, né, se vulgarizou lá do Sócrates, eu só sei que nada sei, mas só sei que nada sei não significa que nós não somos capazes de aprender. É simplesmente ter a consciência da própria ignorância. Porque se você sabe que não sabe, você sabe que é capaz de aprender. E a ciência, ela é uma construção onde cada nova descoberta significa que se encerrou o assunto? Não, significa que se colocou mais uma peça no quebra-cabeça e que agora então a gente vai ter que continuar correndo atrás para fazer novas descobertas. É só isso. Então você tem sim acesso ao conhecimento, sabe? E é isso aí mesmo, chat. O que o Henri Bugalho faz é ser extremamente dogmático em relação ao seu ceticismo. Só que esse ceticismo não é nem ceticismo, tá? Isso é simplesmente um refúgio dele para se colocar acima da discussão e assim se blindar de eventuais críticas das coisas que ele fala. É simplesmente uma estratégia de não assumir posição. Só que ao fazer isso ele já está assumindo uma posição. Né? Porque se você nega, por exemplo, a luta de classes, e no caso o lado dos trabalhadores neste processo, ora, você já assumiu o lado do opressor. Que é visivelmente a posição do Henri, que acha que não, as relações de produção não determinam o conjunto da estrutura política e que basta a gente melhorar moralmente, né, nessa busca cética de um aprimoramento moral que, no meu ponto de vista, é hipócrita e, em uma medida até mesmo preconceituosa, porque aí aqueles moralmente superiores seriam legitimados e aqueles moralmente inferiores não. Não gosto dessa linha. Acho uma linha ruim.